De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, às 11h30 da noite, estamos aqui sempre debatendo um tema de seu interesse. E hoje nós estamos falando de trabalho, né, com Dadson Moraes e com a doutora Helenides Mendonça. E no bloco anterior a gente falava das profissões extintas, né? E nesse bloco vamos começar falando das profissões que existem, que tem muita gente ainda se qualificando para elas, mas que na verdade tendem a extinguir também nos próximos anos. Eu lembro aqui, por exemplo, de motorista, já que a gente vê por tudo quanto é lado aí os veículos que são autoconduzíveis, né? Que se dirigem com sensores e não precisa de gente para dirigir. Automatizados. Exatamente, automatizado, não precisa de condutor. Que outras profissões a gente poderia levantar que tendem a desaparecer nos próximos anos, doutora? Olha, uma profissão que, na verdade, tende, né, tem várias profissões que tendem a desaparecer. O professor está cada vez mais chegando no estágio de um professor freelancer. Porque se a gente analisa hoje, também a carreira do professor, ela está mudando. O que a gente vê? A gente vê uma transformação nas profissões atualmente, não é? E a gente precisa ter muita consciência disso. Como é que se a gente faz uma análise, por exemplo, aquele livreiro que ia lá vender Barça na nossa casa, batia na porta, não existe mais, porque não precisa vender enciclopédia mais, não é? Tem na internet. Então, profissões assim, hoje com as empresas, que a gente chama de empresas disruptivas, o que acontece? Essas profissões... O que é uma empresa disruptiva? Explica melhor, por favor. Olha, as empresas, o que a gente tem? A gente tem empresas que são evolutivas. Eu vou falar delas para chegar lá na disruptiva. Sofrem transformações constantemente. As empresas evolutivas, elas vão evoluindo e vão avançando à medida que a sociedade avança. Tipo a Amazon, que começou vendendo livro pela internet e hoje fornece banco de dados, software... Pronto, foi evoluindo. Exato. Mas a Amazon, ela é uma empresa revolucionária, porque ela revolucionou a venda de livros. Então, nós temos uma empresa que é evolutiva, temos a revolucionária e temos as disruptivas. A disruptiva, o que ela faz? Ela aniquila com outras. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a Netflix. A Netflix simplesmente acabou com as blockbusters, com as locadoras de filme. Veja o que aconteceu com a Kodak. A Kodak faliu. Por quê? Porque a Kodak não acreditou que as máquinas digitais viriam tomar a frente do mercado, né? Veja o que está acontecendo com os táxis. Os táxis precisam tomar cuidados, as cooperativas de táxis são assustadoras, porque a Uber veio aí. Olha só as empresas hoteleiras, o Airbnb está fazendo o quê? O Airbnb está acabando com essa estrutura dos hotéis. Essas são empresas disruptivas, que elas entram no mercado e elas simplesmente aniquilam com as outras. Que entram com outro conceito, né? Exatamente. Isso vai exigir, né, inclusive de nós que somos formadores, que a gente trabalhe na formação dos nossos estudantes com uma mentalidade mais criativa e inovadora para dar conta dessa nova realidade. Ô Dadson, como é que fica o recurso humano num mercado tão assim complexo como esse, de inovações constantes? Eu sempre digo que o RH, feliz do profissional, da empresa, do empresário, que considera o RH como um dos principais pilares na sua empresa. Porque é onde tudo começa. Eu acho que atrás dessa tecnologia nova, atrás dessas inovações todas, sempre vão ter pessoas que estarão conduzindo os processos dentro da empresa. Então, desde a parte de seleção e recrutamento, treinamento, desenvolvimento e principalmente a parte de retenção de pessoal. Com essa demanda da alta tecnologia, a gente cada dia mais está exigindo que as pessoas estejam mais capacitadas, estejam mais atualizadas no mercado de trabalho. E com isso, o RH ele é principal nisso, para poder fazer esse desenvolvimento com essas pessoas, identificar melhores talentos, atrair pessoas melhores para a sua organização. Agora, muitas vezes o empregado, ele tende a adquirir uma certa excelência num tipo de fazer e se acomodar naquilo. Aí vem a inovação e ele passa a resistir para a mudança. Ele não aceita a mudança porque ele tem que aprender de novo, ele não quer aprender de novo. Qual o papel da DRH para superar essas barreiras, digamos assim, de mudança? Eu imagino que na época da datilografia para o computador, os RHs devem ter tido um grande desafio. E é exatamente esse que tem com outras situações. Então você tem um trabalho ali que é muito mecanizado, mas que ele foi uma grande base para chegar na informatização, né? Inclusive aquelas pessoas que tinham uma digitação que era mais acelerada, mais assertiva, ela teve mais sucesso
no campo da informática que chegou logo depois. Então o RH ele tem que evoluir com essas pessoas para que elas acompanhem essas inovações. Esse é o grande desafio para todos nós e ainda mais agora. Hoje a gente faz, como citou a questão do caixa eletrônico, hoje a gente consegue fazer pelo celular, né? Um pagamento, uma transferência, então até depósito. Esses dias eu recebi um SMS do banco, um e-mail do banco falando que eu não preciso mais ir na agência fazer um depósito de um cheque. É só você fazer ali uma foto do cheque e mandar que eles compensam o cheque. Então tudo isso é uma forma da gente aproveitar o nosso público e acompanhar as inovações. O negócio é verdade. Eu baixei um aplicativo no meu celular aqui do banco e já tem uns 3 meses que eu não vou lá na agência. Faço tudo por aqui. E olha que eu tenho uma frequência muito maior, a minha conta, né, pelo celular do que indo à agência e tal. Doutora, esse mercado, assim, como é que o trabalhador que está querendo arrumar um emprego ou já tem um emprego, mas quer melhorar, seguir uma carreira, como é que ele deve se posicionar diante de um mercado tão evolutivo, tão transformador, digamos assim? Exatamente. O mercado ele é um pouco voraz, né? A gente tem uma voracidade aí, uma mudança muito rápida, que se a pessoa de repente se vê atropelada nisso. Você é doutora, é pesquisadora, é professora de um programa de mestrado e doutorado e pós-doutorado da PUC Goiás e, portanto, para chegar nisso você fez graduação em psicologia, fez mestrado em filosofia e fez doutorado em psicologia organizacional na UNB, se eu entendi bem o que foi dito ali, mas eu já sabia disso. Pois é, para fazer tudo isso, a pessoa tem que seguir uma carreira, tem que se demorar, digamos assim, numa certa área de conhecimento. Se aprofundar nisso. Assimilar conceitos e tal. Uma pessoa que passa por isso tudo e depois, quando chega lá, doutora, agora vai começa a falar coisa que não tem nada a ver, que o mundo já mudou. Como é que faz? Mas sabe que, na verdade, o que nós precisamos é acompanhar a evolução das coisas, né? O que a gente tem hoje são novas competências profissionais que estão surgindo nesse novo contexto, né? Até que ponto a gente está formando para essas novas competências profissionais? A gente tem, por exemplo, o novo Plano Nacional de Educação, por exemplo, ele coloca uma competência importantíssima que a educação básica precisa fornecer aos estudantes, é competência socioemocional. Então, essa é uma das competências importantíssimas. Nós temos competências sistêmicas, quer dizer, para além das competências técnicas, nós temos aí novas competências nesse mundo para dar conta e se atualizar nesse mundo. Os jovens que não estão ainda estabelecidos, para eles manterem a sua empregabilidade e competirem num mercado tão voraz como esse, eles precisam estar muito atualizados e desenvolverem competências que sejam inovadoras, criativas. Dizer que a pessoa, então, não tem que se preocupar em ter uma formação perfeita. Ele tem que ter uma formação excelente. Porque o que é perfeito fica obsoleto. Por exemplo, esse celular aqui é uma coisa perfeita. Mas pode não é perfeita? Obsoleto. Nossa, eu acho extraordinário o celular. Muito perfeito. Só que daqui a um ano eu quero outro porque já ficou obsoleto. Então, o cara que adquire uma formação muito perfeita, ele corre o risco de ficar obsoleto. Porque ele é tão perfeito naquilo que faz que não se abre para novidades. Mas se ele for estagnado, né? Se ele se colocar numa caixa, fechado, numa estrutura que não se amplia. Então, na verdade, não se cabe isso hoje, no mundo atual, não se cabe. Então, a gente tem que ter hoje múltiplas competências. Um profissional hoje, ele precisa saber falar línguas, ele precisa saber lidar com as adversidades do mercado. Então, o cara que é pró-reitor de administração, é filósofo e é apresentador de programa de televisão, está de bom tamanho também, tá não? Não é múltiplas competências? Múltiplas competências. Eu estou puxando brasa para minha sardinha, meu caro telespectador. Desculpa aí, viu? A pequena digressão que fiz. Para a gente ir para o intervalo, vamos ver aqui com o Dadson, o que o empregado tem que fazer para ele não cair nessa de ser muito bom numa atividade, mas que pode, com o tempo, ficar obsoleto, deixar de corresponder aos desafios, né, que a realidade apresenta. O que ele tem que fazer e o que o DRH pode fazer por ele? Primeiro é a questão da iniciativa. Eu acho que a pessoa tem que se perceber que ela está ficando desatualizada, que o mercado está mais
acelerado do que ela está imaginando, então ela precisa ter uma iniciativa de buscar isso. E o Recursos Humanos também tem a obrigação de identificar também essas necessidades de treinamento. E o comprometimento de fazer mais e fazer melhor, né? Até isso foi o tema do nosso congresso esse ano, de Recursos Humanos, que é fazer melhor. O ano que vem evoluir. Então, o mercado está muito exigente, teve essa questão da crise, nós tivemos uma redução muito grande do quadro de pessoas, né? E muitos desempregados, batemos infelizmente o recorde aí de desempregados no Brasil no ano passado. E é o que eu percebi, isso fundo, inclusive, pela ABRH, a BRH na Praça, que é o feirão de empregos, onde no ano passado nós tivemos 2.000 vagas de oportunidade de emprego, tínhamos 20 empresas lá dentro e passaram 26 mil pessoas, né? Então, essas 2.000 vagas, elas foram, claro, preenchidas, mas a quantidade de pessoas que ainda ficaram em busca, né? Ok, olha, então, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar da necessidade da pessoa ser multifuncional, né? E, portanto, ter uma postura de sempre buscar novidades, buscar se aperfeiçoar, porque ninguém está perfeito. Então, daqui a pouco a gente volta.